Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03 em bloco 1/6. Gato versus Brinquedos. Um gato encara objetos coloridos como se fossem chefes de fase. Abra com uma pergunta forte: o que você faria no lugar dele? Prometa uma reprise em câmera lenta e um ranking no fim. Ritmo do bloco: 02.0052.00 gancho mais contexto. Abrir vídeo principal. Formato editorial original: use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Começamos deixando a cena respirar. Na primeira passagem, acompanhe o movimento inteiro sem tentar explicar. Na segunda, concentre-se apenas no personagem principal. Na terceira, olhe para as bordas do quadro. O título, Gato versus Brinquedos, funciona como uma promessa, mas a imagem pode contar uma história um pouco diferente. Pergunte a si mesmo qual era o plano aparente e em que momento esse plano deixou de existir. A abertura serve para criar curiosidade, apresentar o contexto e convidar o público a participar. Não há necessidade de revelar o melhor momento imediatamente. A graça cresce quando a expectativa é bem montada. Ao final deste bloco, guarde uma palavra para definir a energia da cena. Ela será usada no ranking. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado costuma aparecer um quadro antes do que lembramos.
Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03, bloco 2, 6. Primeira exibição, deixe a cena respirar. Mostre o trecho uma vez sem interrupção. Na sequência, peça ao público para observar expressão, timing e o detalhe escondido que muda a cena. Ritmo do bloco. 5.2.00 exibição mais reação. Ver a fonte no Peixels. Formato editorial original, use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora entramos na análise de reação. Expressões rápidas são difíceis de perceber em uma única exibição. Repare nos olhos, na direção do corpo e na relação entre velocidade e confiança. Uma ação simples pode parecer planejada até que um pequeno obstáculo mude tudo. Quando isso ocorre, a reação revela mais do que o movimento principal. Compare a primeira impressão com a leitura atual. O que parecia apenas energia pode esconder hesitação, o que parecia confusão pode ser pura curiosidade. O objetivo não é inventar sentimentos, mas explorar leituras possíveis e mostrar ao público por que determinados quadros merecem replay. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado costuma aparecer um quadro antes do que lembramos.
Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03, bloco 3, 6. A reprise transforma detalhe em piada. Repita em 3 velocidades, normal, lenta e congelada. Narre como comentarista esportivo e destaque o instante em que a expectativa desmorona. Ritmo do bloco. 10.2.00 2.00 reprise comentada. Reabrir o clipe. Formato editorial original, use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Chegou a reprise comentada. A velocidade normal preserva o impulso. A velocidade reduzida revela a mecânica. O congelamento destaca composição e expressão. Cada versão produz um tipo diferente de humor. Imagine a narração como a de uma final esportiva, preparação, tentativa, mudança de rota e consequência. Em seguida, imagine a mesma cena como um pequeno suspense. O conteúdo visual é igual, mas o ritmo editorial muda. Essa comparação demonstra o valor transformador da montagem. Não estamos apenas repetindo o clipe, estamos investigando como o tempo, voz e seleção alteram a percepção do espectador. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado costuma parecer um quadro antes do que lembramos.
Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03 em bloco 4-6. Agora mude o tipo de humor, compare com o fio que venceu o gato. Pergunte qual cena tem melhor preparação, reação e final. Use apenas trechos necessários e acrescente comentário original. Ritmo do bloco: 15:2.00, 22:00 comparação. Abrir vídeo alternativo. Formato editorial original: use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma micro-reação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. A comparação do episódio coloca gato versus brinquedos ao lado de o fio que venceu o gato. Não é necessário que as duas cenas tenham o mesmo assunto. O que importa é comparar preparação, reação e final. Uma pode vencer pela energia, a outra, pela precisão de um olhar. Uma pode entregar a surpresa cedo, a outra pode reservar o melhor quadro para o último segundo. Escolha critérios antes de escolher o campeão. Observe como a mudança de personagem também muda nossa expectativa. A edição cria uma conversa entre as cenas, e o comentário explica por que essa aproximação faz sentido. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma micro-reação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado costuma aparecer um quadro antes do que lembramos.
Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03, bloco 5/6. O público decide o campeão. Mostre 3 candidatos rápidos do pool curado. Dê notas para surpresa, expressão e vontade de rever. Convide o público a escrever o próprio pódio. Ritmo do bloco: 22.00, 25.2.00 batalha mais votação. Abrir pool curado. Formato editorial original: use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. A batalha reúne 3 referências: filhotes, energia sem freio, gato versus brinquedos e o fio que venceu o gato. Use uma escala de 0 a 10. Primeiro, surpresa, quanto a cena desviou do caminho esperado. Depois, expressão, existe um quadro que conta a história sem nenhuma palavra? Em seguida, desfecho, a ação termina com clareza ou deixa uma continuação imaginária? Por último, replay, qual candidato você mostraria novamente para outra pessoa? Some as notas, mas preserve o seu gosto pessoal. Um ranking divertido não precisa fingir objetividade absoluta. Ele precisa explicar seus critérios e convidar o público a discordar com argumentos. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado costuma aparecer um quadro antes do que lembramos.
Bem-vindo ao Zoom Inesperado. Este é o episódio 3, Gato versus Brinquedos. Hoje a cena principal pertence ao universo de animais, mas o assunto vai além do que aparece na tela. Vamos observar preparação, movimento, expressão e desfecho, sempre com narração e análise próprias. O destaque editorial deste bloco é 30 dias de curiosidades e humor, dia 03, bloco 6. Feche com payoff próximo episódio. Resultado sugerido, premie o momento mais inesperado. CTA, qual detalhe você viu primeiro? Crédito recomendado, vídeo principal, Pexels, página do criador no link, licença Pexels. Verifique a licença novamente no dia da edição. Ritmo do bloco. 25.2.0032.00 Ranking mais créditos. Ver licença e crédito. Formato editorial original, use narração, análise, cortes e contexto próprios. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. No encerramento, revisitamos os melhores segundos e organizamos o pódio. O vencedor sugerido é o momento que combina surpresa, expressão e vontade de rever. Mas o resultado definitivo pertence ao público. Escreva nos comentários qual detalhe você percebeu primeiro e qual cena deveria voltar em uma edição futura. A fonte principal deste episódio é a página licenciada do Pexels indicada na descrição. O vídeo recebeu seleção, narração, análise, montagem e contexto originais do Zoom Inesperado. Se esta forma de observar cenas simples fez você notar algo novo, acompanhe o próximo episódio. Antes de procurar a piada, repare na construção. Toda cena espontânea cria uma expectativa. O enquadramento sugere uma direção, o movimento promete outra e o nosso cérebro tenta antecipar o final. Quando a ação muda de ritmo, surge o inesperado. É aí que um detalhe comum ganha força. Observe também o espaço ao redor. O fundo, a distância da câmera e a posição dos personagens influenciam nossa leitura. Uma pausa curta pode parecer confiança, a mesma pausa, depois da surpresa, pode parecer confusão. O comentário não precisa exagerar o que aconteceu. Ele pode revelar o que normalmente passa despercebido. Esta edição usa repetição, comparação e contexto para transformar um registro breve em uma experiência nova. Faça seu próprio julgamento. Dê uma nota para a surpresa, outra para a expressão e uma terceira para a vontade de rever. Não escolha o vencedor ainda. Primeiro localize o ponto de virada, o segundo em que a cena abandona o caminho esperado. Depois procure uma microreação. Pode ser um olhar, uma mudança de postura, uma aceleração ou uma parada repentina. Por fim, avalie o desfecho. Ele encerra a ação ou deixa a impressão de que algo ainda vai acontecer. Esse exercício mostra como o humor depende menos de barulho e mais de timing. Agora acompanhe a próxima passagem e veja se sua nota muda. O inesperado. Costuma aparecer um quadro antes do que lembramos.